Boa noite, pessoal. Hoje mais uma aula. A gente vai falar sobre geometria. Vamos fazer uma revisão de conceitos básicos aí de geometria, tá? E repassar coisas sobre os ângulos, né? Sobre triângulos, quadriláteros, cálculo de ângulos suplementares, complementares. Se der, a gente vê já as relações lá de Pitágoras, né? Relações lá do triângulo retângulo. Temos que ver também as condições de semelhança, né? De triângulos. E que mais a gente precisa ver? A gente precisa ver a parte de teorema de Tales, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma cobertura assim de mais geral aí desses tópicos, tá? E aí vocês tendo dúvida, por favor, parem manda mensagem e tal, que não dá para esclarecer as aulas, as dúvidas agora, mas a gente vai esclarecendo as dúvidas por mensagem, tá? E for o caso, vocês também me dão uma dica sobre os tópicos que vocês querem trabalhar mais, que aí eu faço aulas dedicadas sobre esses tópicos, tudo bem? Bom, a gente viu na semana passada algumas coisas sobre o triângulo, né? Os triângulos são figuras de três lados, né? Então falar aqui sobre, como a gente viu lá, que tem triângulos equiláteros, né? Triângulos equiláteros, temos triângulos isósceles, né? E temos triângulos escalenos. E que seriam essa classificação dos triângulos? Essa é uma classificação bem básica dos triângulos, baseada na parte de número de lados, né? Número de lados e algumas propriedades específicas. Então vamos ver os triângulos. Primeiro, o triângulo equilátero. Deixa eu só ver se eu consigo ajeitar um pouquinho melhor a câmera, tá? Para ver se vocês conseguem enxergar. Tá um pouquinho ruim. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais aqui, tá? Para ver se a imagem fica um pouquinho melhor, tá? Então, um pouquinho. Então vamos lá. Então, triângulos equiláteros, triângulos isósceles e triângulos escalenos. Os triângulos equiláteros, né, como o próprio nome diz, né, são triângulos que têm os quatro lados iguais, os três lados iguais, né? Então eu tenho aqui um triângulo com um triângulo ABC, certo? E por exemplo aqui todas as medidas dos lados medem uma unidade, tá? 1 centímetro, 1 metro, o que seja lá. O triângulo isósceles, né? Então esse aqui é um dado do triângulo equilátero. Uma consequência, se ele tem os três lados iguais, os três ângulos também vão ser iguais, certo? E a gente vai ver que isso eu vou depois mostrar com mais calma aí, que a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo, né, ou seja, a soma da medida do ângulo A com a medida do ângulo B com a medida do ângulo C é 180 graus. Então isso aqui é a soma dos ângulos internos do triângulo ser igual a 180 graus, tá? Isso é uma propriedade importante que a gente vai ver. E como os ângulos todos são iguais, né, os lados são iguais, este lado aqui está enxergando este ângulo aqui está enxergando um lado de uma unidade, 1 centímetro, por exemplo. O ângulo C também está enxergando um lado de 1 centímetro. O ângulo A está enxergando um lado de 1 centímetro. Significa então que os lados todos são iguais, certo? Ou seja, no caso do triângulo equilátero, o ângulo A é igual ao ângulo B, que é igual ao ângulo C, e por consequência, aqui vai ficar, se o total dá 180, cada um deles vai valer 60, certo? Então, essa é uma propriedade
triângulos equiláteros. Os ângulos internos do triângulo equilátero são todos eles iguais a 60 graus. O triângulo isósceles, né, que a gente viu lá, ele tem o que? Ele tem dois lados iguais, tá? Então aqui o A, B, C, certo? Ele tem dois lados iguais, então eu vou falar que esse aqui, ó, mede 1 unidade, esse aqui mede 1 unidade, e ele também tem dois ângulos iguais. Este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. A gente bota como notação esse tracinho aqui, ó, um tracinho aqui para dizer que os lados são iguais, ou um tracinho aqui para dizer que este ângulo aqui é igual a este ângulo, tá? Então essa é uma notação aí do triângulo isósceles. Então, qual que é a característica aqui do... Isso aqui seria do equilátero, certo? Do isósceles, a característica dele são duas. Ele tem dois lados iguais, certo? E dois ângulos iguais. Essa é a característica dos triângulos isósceles, tá? Isósceles. E hoje o triângulo escaleno é o que não tem nada, né? Não tem nem ângulo nem lado igual. Então aqui é um ABC, é o mais genérico possível, certo? Este ângulo aqui não é igual a este, que não é igual a este, certo? Cada um tem um... Por exemplo, vou chutar aqui, ó, esse aqui é 15 graus, esse aqui é 115 graus. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, aqui deu 130, então isso aqui é 50. Isso é um exemplo, tá? As dimensões são diferentes e aliás, para ser um negócio mais proporcional deveria ser o contrário, né? Aqui deveria ser 15, né? Porque o ângulo menor ele se opõe a um lado menor, né? Isso é uma característica importante. Então eu vou desenhar invertido aqui, tá? Só para a figura ficar mais representativa. Então aqui seria 50 graus, porque esse lado aqui é maior, então ele enxerga, o ângulo tem que ser maior. Esse daqui é um ângulo de 15 graus, tá? 15 graus, deixa eu mostrar aqui melhor, né? Ele se opõe a um lado menor, então o ângulo menor se opõe a um lado menor. Tá? Então esse aqui é um escaleno, isso aqui é um isósceles, isso aqui é um equilátero. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa saber, né, de cabeça aí. Outro tipo de triângulo, né, eu vou mencionar aqui, é o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que um dos lados é um ângulo reto. O ângulo reto a gente convenciona com esta simbologia aqui, que é um quadradinho com uma bolinha no meio. O ângulo reto ele é o ângulo de 90 graus, certo? Então, e a gente chama esse triângulo de triângulo retângulo, porque ele possui um ângulo de 90 graus. E a gente batiza, né, os lados que formam o triângulo retângulo, por exemplo, AB e BC, o segmento AB e o segmento BC, não que eles sejam iguais, tá? Mas aí eles são chamados de catetos. Então AB e BC, catetos, tá? E o lado que se opõe ao ângulo reto, que no caso aqui seria o lado AC, esse daqui é chamado de hipotenusa, tá? Hipotenusa. Então, os lados que formam o ângulo reto no triângulo retângulo se são chamados de catetos, que seria esse daqui, cateto, né? Cateto, e esse aqui hipotenusa, certo? Tudo bem? Uma coisa bem básica aí para vocês saberem, né? O que é um triângulo equilátero. Eu vou botar aqui no singular, né? O isósceles
já o nome já tem um S no final, tá? Então, equilátero isósceles escala. Tudo bem? Bom, vamos em frente então. Que coisas que a gente tem que saber? Ah, bom, aquele negócio que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 190 graus. Para saber isso daí, da soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, desculpa, a soma dos ângulos internos de um triângulo 180 graus. Para a gente saber que isso é uma verdade, a gente precisaria conhecer um pouco de semelhança de triângulos. Então talvez eu já comece a falar sobre esse assunto aqui. Eu acho que é uma boa a gente já começar a falar sobre semelhança de triângulos. O que é uma coisa semelhante, por exemplo? Uma coisa semelhante, uma ideia importante vocês saberem, é assim, por exemplo, se eu tenho uma fotografia 3x4 aí de um aluno, certo? Tem o rosto lá da pessoa lá. Por exemplo, o João, tem lá a fotografia dele. Se eu ampliar a fotografia dele, em vez de ser uma 3x4, virar uma fotografia proporcionalmente maior, né? Em vez de 3x4, vamos supor que tem uma figura que seja 12 por 16. Então agora, em vez de ele ser 3x4, ele é 12 por 16. Será que esses triângulos, será que esse retângulo, né? Será que essa fotografia é proporcional? Se eles tiverem os lados proporcionais, então o retângulo aí seria, a fotografia, né, seria proporcional, certo? Então, vou mostrar fazer uma figurinha aqui só para ficar mais claro, né? Assim, ó. Tem aqui. Então, ó, como eu estava falando, tem uma foto do João aqui. Então, olha, aqui é uma figura, fotografia aqui, vamos aqui, né? Não está em escala, mas vou fazer como referência aqui. Deixa eu trocar a caneta. Aqui, ó, aqui 3 e aqui 4, tá? Então aqui tá a foto do sujeito aqui, certo? Aqui é 3 e aqui é 4. Isso aqui é uma foto. Se eu ampliar essa foto aí, como eu tive falado, por uma foto que seja, bom, isso aqui é 3, aqui embaixo também é 3, será que isso aqui é um retângulo, né? Aqui é 4, aqui seria 16 e aqui seria 12, tá? Então aqui também seria 12 e aqui 16. Tô dando um exemplo aí a foto da pessoa fica maior, certo? Aqui é a foto da pessoa aqui. Mas se a gente fizer uma razão, né? Ou seja, se a gente pegar este lado aqui 3 e dividir pelo comprimento do outro lado, que é 4, e pegar esse daqui, que é 12 dividido por 16, a gente vai ver, olha, que 12 dividido por 16, se a gente simplificar e dividir por 4, aqui dá 3, e por 4 aqui dá 4. Significa que existe uma proporcionalidade entre 3 quartos e 12 sobre 16, eles são proporcionais, certo? Ou, no caso, simplificando, eles vão ficar iguais, certo? Simplificando, eles vão ficar iguais. Então, significa que a fotografia não vai ficar distorcida. Se eu ampliar proporcionalmente, a fotografia ficaria igual. Mas se eu, por exemplo, pegasse essa fotografia aqui e ampliasse de uma forma meio bagunçada, por exemplo, aqui seria 8 e aqui seria 9, o que eu fiz? Eu aumentei, não tem a mesma proporção da foto original, né? Porque 8 dividido por 9 nem tem como simplificar, e fica assim mesmo.
Então o que que acontece? Se eu pegar essa foto aqui e transformar, eventualmente a pessoa que era magrinha fica gordona, ou seja, perdeu as proporções, certo? Deforma a figura, certo? Então não tem uma proporcionalidade. Então quando não tem uma proporcionalidade, então ele não tem uma semelhança. É isso que a matemática chama de semelhança. E se a gente for partir, bom, eu já falei aqui o exemplo da foto, mas se a gente for partir agora para um caso do triângulo, né? O triângulo, para ele ser proporcional, ele tem que ser um triângulo que tenha uma razão de proporcionalidade, certo? Tem que ter uma razão de proporcionalidade. Então eles terem digamos assim, as leis um fator de proporcionalidade. Então aqui, ó, por exemplo, eu pego aqui um triângulo, sempre a caneta não pega quando for muito louco. Triângulos. E agora a gente vai ver semelhança de triângulos, certo? Semelhança de triângulos. Então, o que que acontece? Eu tenho um triângulo assim, ó. Medida dos lados, tá? Vou chamar aqui A, B, C. E aqui eu tenho um triângulo grandão aqui, ó. Aqui a mesma coisa, ó. A, B, C. Só que aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Então o que aconteceu? Esses triângulos são semelhantes? Lógico que são. Porque ele é uma ampliação de um fator 3, né? Se a gente pegar este lado, cada um dos lados aqui, dividir esse lado por esse lado, 1 sobre 1. Se eu pegar esse lado aqui, 3 sobre 3, que são os lados correspondentes, certo? Aqui é o AB aqui. Vou chamar aqui, vai de A', B', C', só para dizer que é um outro triângulo, tá? Esse aqui é o triângulo número 1, esse aqui é o triângulo número 2. Então, o triângulo 1, ele tem a razão do AB, né, que seria aqui. Esse aqui, 1 sobre 1, é, por exemplo, a razão entre AB e BC, tá? Esse daqui, o A', B' e o B', C', ele é 3 sobre 3. Mas 3 sobre 3 também é 1. E aqui também é igual a 1, certo? Então esses dois triângulos, eles são semelhantes, tá? Porque ele é semelhante ao outro, porque ele mantém a mesma proporção geométrica, certo? Os lados aqui, eles estão na mesma proporção geométrica. Então esses triângulos aqui são ditos semelhantes. E esse daqui, pessoal, é o primeiro caso de semelhança de triângulos que a gente chama lado, lado, lado. Aliás, até, né, se os lados forem proporcionais, né, se os lados são proporcionais, se todos lados dos dois triângulos, deixa eu escrever melhor aqui, os dois triângulos forem proporcionais, os triângulos são semelhantes, certo? Então esse aqui é o primeiro caso de semelhança, é o lado, 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 tá? Primeiro caso de semelhança de triângulos, tá? O segundo caso, pessoal, é bem parecido com esse, ó. Se eu pegar aqui, ó, um triângulo cujos ângulos não são iguais, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, 30 graus, que mais aqui? 30 graus, 100 graus, e aqui 60 graus. Opa, 60 não, 50. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. A gente vai ver isso com mais calma, tá? Mas aqui, ó, escrevi um caso aqui. Então vou fazer maior, porque depois vocês não enxergam aí no
no quadro, né? Então, vou fazer maior aqui, ó. Aqui é 100 graus, aqui é 30 graus e aqui é 130, 50 graus, tá? Suponhamos que temos esse triângulo aqui, né, que é o triângulo ABC, e eu tenho um outro triângulo, que é o triângulo, agora é um grandão aqui, ó. Mas, apesar dele ser grandão, o que que acontece? Os ângulos são os mesmos. Aí não é nem proporcional, o ângulo é o mesmo, tá? Então aqui é 100 graus, 30 graus e 50 graus. Então o que que acontece, pessoal? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo que foi espichado, né? Esse lado aqui, AB, aumentou para uma linha B'. Esse lado aqui é um BC, ele aumentou para um lado B', C', mas ele manteve os mesmos ângulos. Então, eles são semelhantes. Isso aqui é o caso de semelhança de triângulo, que a gente chama ângulo, ângulo, ângulo. Tá? Que todos os... Alguns falam só ângulo, ângulo, porque se ele tem dois ângulos iguais, o terceiro necessariamente vai ser igual, tá? Por quê? Porque a soma dos ângulos de um triângulo qualquer é 180 graus. Então algumas pessoas falam só que isso aqui é a regra ângulo-ângulo, mas eu costumo falar que é ângulo, 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 né? Porque se ele tem dois ângulos iguais, o terceiro vai ser igual também, né? Se esses dois, por exemplo, 50 e 30, né? Então aqui é 50 e 30, necessariamente isso aqui tem que ser 100, porque a soma tem que dar 180. Então, se os ângulos são iguais, os triângulos são semelhantes, tá? Ângulos. Aqui eu vou escrever dois ângulos, né? Dois ângulos iguais. Triângulos são semelhantes, certo? Esse aqui é um caso importante de semelhança de triângulos, tá? Então, já vimos aí a semelhança de triângulos, que temos a necessidade de manter a proporção. É como o exemplo que eu falei, a fotografia ela dá uma espichada, uma ampliada, ou até pode fazer uma redução, mas ela está mantendo a mesma proporcionalidade. Então os triângulos são semelhantes, tá? Existe um outro caso aí de semelhança de triângulos, que é o seguinte, vou mostrar aqui, vou apagar. Esse caso de semelhança de triângulos tem aplicações práticas bem importantes, tá? A gente já viu dois aqui, a gente vai ver um outro caso, que é o lado, ângulo, lado. Tá? Quer dizer, se tem a proporcionalidade de lado, ângulo, lado, eles vão ser semelhantes. Então vamos lá mostrar o que é isso aqui. Esse aqui é o caso, ó. Vamos lá. Terceiro caso. Que é o lado, ângulo, lado. Então aqui, terceiro caso, seria o caso seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, ó, um triângulo aqui, que tem este lado aqui vale 1, tá? Este lado aqui vale 5, e este ângulo aqui vale 30 graus, tá? Eu estou falando de semelhança de triângulos, não estou falando de congruência de triângulos. Triângulos congruentes são triângulos, né? Só uma nota aqui, né? O que é congruência? Triângulos. Ó, a simbologia que eu faço de triângulo é um deltazinho, tá? Triângulos
vou escrever em metadiforma para vocês verem, não terem dúvida do que é, congruentes. Triângulos congruentes é se todos os lados e ângulos são iguais, certo? Então, aqui, ó, se eu tenho um triângulo aqui, para ele ser congruente ao outro, ele pode estar até de cabeça para baixo, invertido, não sei o que, né? Por exemplo, esse triângulo e este triângulo aqui, ó. Aparentemente eles estão virados aqui, né? Aqui é A, B, C. Se eu girar o triângulo, eu vou ter, por exemplo, aqui o A e o B, aqui e o C para cá. Tá? Eu só dei uma girada no triângulo. Mas é o mesmo triângulo, certo? Então ele tem a mesma dimensão. Este lado é igual a este lado aqui é igual a este lado, e este lado aqui é igual a este lado, certo? Então os lados são iguais e os ângulos são iguais, tá? Este ângulo aqui é igual a este ângulo A aqui, certo? Aqui é o A, aqui é o A'. Aqui o B é igual ao ângulo B'. E o ângulo C é igual ao ângulo C'. Aí ele é congruente, é um triângulo exatamente igual. Eu não estou falando desse caso, eu estou falando um caso de semelhança de triângulos. Por exemplo, aqui é 1, aqui eu tenho um lado de 1, aqui um lado de 5 e um ângulo de 30 graus. Se eu tiver, por exemplo, um lado de 2, aqui de 10, certo? Aqui é 2, aqui é 10 e os mesmos 30 graus. Esse caso é o caso em que este triângulo aqui, ó, certo? É um triângulo escaleno aqui. Mas apesar dele ser escaleno, ele tem uma proporcionalidade. Eu não desenhei muito proporcional, uma figura talvez não tenha ficado boa, mas o que está acontecendo aqui? Esse triângulo aqui é um triângulo que foi espichado, só que ele manteve, né? Deixa eu desenhar um pouquinho melhor aqui. Ele manteve a proporcionalidade, ou seja, ele é semelhante. Um triângulo com o outro aqui é semelhante, tá? Pronto, agora foi. Então aqui é lado, ângulo, lado. É um lado, um ângulo e outro lado. Esse ângulo aqui está entre os dois. A notação significa que este ângulo está entre dois lados. Aqui, está vendo? O ângulo aqui está entre dois lados. Um mede 1, outro mede 5. Aqui mede 2, aqui mede 10. Mas o que acontece? A proporcionalidade se mantém, né? Porque 1 sobre 5, né, ele é proporcional ao 2 sobre 10. Então este triângulo aqui e este triângulo são semelhantes, tá? Isso é uma coisa muito importante, você saber de semelhança de triângulos, tá? Então esse é o caso lado, ângulo, lado. Vamos em frente, pessoal. O que mais que a gente precisa ver? A gente precisa ver Estou passando várias matérias, depois a gente vai fazendo os exercícios, tá? Um exercício, uma aplicação que é interessante desse caso aí, eu vou dar agora. Para que você aprende semelhança de triângulos? Para que serve isso, né? Um caso prático e inicial aí é o caso da sombra de uma torre, né? A sombra de uma torre. Se eu tiver esse é um caso lá que já na época lá, que os matemáticos gregos estudavam a geometria, né? Eles viram que esse fator de proporcionalidade se mantém no caso do Sol incidindo
sobre, que é um caso da luz, né? A gente pode ver isso também em física, né? A luz incidindo sobre as casas, sobre os objetos, né? Sobre o homem e tal. Então, o que seria isso aí? Uma aplicação de semelhança de triângulos. Seria, por exemplo, ó, o Sol está aqui, certo? Aqui está o Sol, então. Aí eu tenho aqui uma torre, certo? Uma torre. E ela, o Sol incide aqui, né? Aí ele projeta, a torre projeta uma sombra, certo? Aqui, ó. Sei lá, projetou essa sombra aqui. Então essa aqui é a torre. E essa aqui é a sombra da torre, tá? A sombra da torre. Sombra. Torre, certo? O que acontece? Um homenzinho que está aqui, por exemplo aqui, o homem está aqui e tal, o Sol também vai incidir, vai ter também uma sombra do homem, tá? Aqui é o homem, né? E aqui é a sombra do homem. O que serve isso daqui? Por exemplo, a torre eu não consigo calcular, porque aí eu precisaria ter uma fita lá, alguém segurando a fita métrica lá no alto, esticar a fita até aqui e tal. Eu não sei como ainda, mas eu sei que a sombra dela, eu meço aqui e eu vejo que a sombra aqui é 20 metros, tá? Eu quero saber qual é a altura H aqui da torre, certo? Eu não sei qual é a altura H aqui da torre, mas eu sei que aqui a sombra, só um minutinho aqui. Só um minuto. Vamos lá, vamos seguir em frente. Eu sei aqui que a sombra, por exemplo, ela mede 1,5 m, certo? A sombra está 1,5 m. E eu sei que o homem aqui, ele tem a altura de 1,5 m também, certo? 1,5 m também. É um homem bem baixinho. Ele tem a altura de 1,5 m e a sombra dele é 1,5 m. Agora, como é que eu vou calcular aqui a altura da torre? É simples, a gente vai ver que esse triângulo aqui, ó, A, B, C, ele é proporcional ao triângulo A', B', C'. Vocês estão enxergando esse triângulo aqui, ó? É esse triângulo contra esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo grandão com esse triângulo pequenininho. Então, partindo que um triângulo é semelhante ao outro, né? O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então eu posso dizer que AB está para BC, assim como a linha B' está para B', C', certo? A B', C'. Aí o que eu faço aqui? AB é justamente a altura da torre. O BC é a sombra da torre, vale 20 metros. A linha B' é a altura do homenzinho, é 1,5 m. A sombra do homenzinho, B', C', que é 1,5 m também. Aí, como é que eu resolvo isso daqui, pessoal? Não sei, acho que eu devo ter falado lá numa aula anterior. A gente multiplica em cruz, né? A gente multiplica esse por esse e esse por esse. Então vai ficar H vezes 1,5, que é igual a 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5. Bom, pessoal, na verdade isso é uma forma de fazer, mas eu não precisaria nem fazer isso, certo? Porque 1,5 dividido por 1,5, e aí eu poderia achar o H fazendo essa conta aqui. Mas é desnecessário isso, né, pessoal? Aí eu poderia cortar isso com isso daqui, dá H igual a 20. Mas na verdade até isso daí tá claro que é igual a 20, porque 1,5 por 1,5 dá 1, certo? Então H é igual ao que? A 1 vezes 20, deu 20 metros. Então, esse é um exemplo claro e fácil, né, de saber
de aplicar, né, a semelhança de triângulos. E por que eu pude realmente aplicar a semelhança de triângulos? Porque, olha, só para confirmar, né? Primeiro, que o ângulo de incidência é o mesmo. O Sol está numa posição, nesse momento, sei lá, suponhamos que seja às 15 horas da tarde, ele está incidindo com um certo ângulo, né? Os raios solares estão incidindo um certo ângulo, tanto para a torre como para o homem. Então aqui, por exemplo, vamos dizer aqui que o ângulo aqui seja de 45 graus, tá? Consequentemente, esse daqui também vai ser um ângulo de 45 graus, certo? Na vertical, o ângulo aqui é 90 graus, certo? Aqui também é 90 graus. E aí sobrou este outro ângulo aqui que a gente não saberia, mas como eu já falei para vocês que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, esse daqui também seria 45 graus, certo? Esse aqui também seria um ângulo de 45 graus. Então, se os ângulos, ângulo, né? Posso usar esse, por exemplo, né? O caso ângulo, os três ângulos são iguais, ou pelo menos dois são iguais, consequentemente o terceiro é igual, vai ser igual também, né? Então, baseado nesse caso aqui de ângulo, foi isso que eu usei aqui, né? Que a gente usou aqui, pessoal. Ângulo, permitiu que eu fizesse a semelhança de triângulos, certo? Então, semelhança de triângulos é uma aplicação bacana aí que tem muitas aplicações, né? Tudo bem, pessoal? Que mais que a gente pode falar? Bom, eu vou falar aqui uma coisa que é importante também nesse início de trabalho aí de geometria, né? É o caso das, por exemplo, vocês precisam saber das coisas também básicas aí de proporcionalidade, por exemplo, o teorema de Tales. Vou falar aqui, vocês devem ter, estou fazendo um pouco rápido, pessoal, pedi até desculpa porque como o Enem não vai ser adiado, a gente tem muita coisa para ver na matéria e precisa fazer exercício, então eu já estou passando esses conceitos todos como revisão, né? Vocês devem ter visto aí, mas se não viu, não tem problema. Eu estou passando agora e vocês podem tirar dúvida, mandar para mim as dúvidas, tá? E a gente vai esclarecendo. Eu vou até apagar aqui em cima também, né? Que agora não vai ser mais de triângulo, vai ser uma coisa que usa esse conceito também que é a Tales, né? Teorema de Tales. Acho que tem até H, se não me engano. Então o que é esse termo? Já que a gente está falando de semelhança, se a gente pegar duas retas paralelas, o que são duas retas paralelas? Primeiro a gente precisa conceituar os tipos de retas, né? Retas, né? Bom, as retas podem ser... A reta é uma junção de dois pontos, certo? O ponto é uma abstração, né? Um conceito básico aí da geometria, né? Seria, por exemplo, tudo depende da referência, né? O homem, né? Eu tenho minha altura aqui 1,74 aí. Mas alguém que estava me olhando lá da Lua, eu sou um ponto, porque dependendo da distância, é desprezível a minha altura pela distância, certo? Se alguém está lá pusesse um telescópio lá na Lua e olhasse para mim, eu viro em um ponto. Então a reta ela é formada, ela é definida, né? Não vou entrar em tanta conceituação aqui, né? Mas ela é definida por dois pontos, tá? A reta. E as retas, né, que é esse conceito aqui, né, de reta, elas podem ser paralelas se elas não se encontram nunca, né? Então, retas paralelas, e aí a simbologia de retas paralelas é essa daqui, ó, isso aqui, são duas retas que elas não se encontram nunca.
Elas mantêm sempre a mesma distância. Aí existem as retas concorrentes. Retas concorrentes são as retas que se cortam, né? O nome está falando, eles se cortam. Isso aqui é uma reta aqui com outra reta aqui. Certo? A reta R com a reta S. Aqui elas se cruzam no ponto P, por exemplo. Certo? Então, essas aqui são as retas concorrentes. Existe um caso particular das retas concorrentes, então basicamente são esses dois tipos de classificação de retas aí, paralelas ou concorrentes. Mas se as retas concorrentes formarem ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus, então a gente chama de retas perpendiculares, tá? Porque aqui é a mesma coisa, tá? É a reta R com a reta S, só que aqui é um ângulo de 90 graus. Aí a gente chama isso daqui de quê? Retas perpendiculares. Perpendiculares. A gente viu já um pouco esse conceito de perpendicular, que é o caso do ângulo reto lá, né? Que eu comentei lá, que o triângulo lá, né? Que é isso, né? Esses segmentos aqui, ó. Esse segmento aqui, o AB com o BC, que está formando um ângulo reto. Então AB, a simbologia de retas perpendiculares é esse aqui, isso aqui. Então AB é perpendicular a BC, certo? Isso aqui são segmentos de reta, tá? O teorema de Tales, bom, dito isso, né, o que são retas paralelas e concorrentes, né? O teorema de Tales, ela fala assim, ó, tem uma reta R e uma reta S cortada por uma transversal, que eu vou chamar de uma reta transversal chamada T, tá? São essas duas retas R e S nunca vão se encontrar. Essa reta T, ela encontra os pontos, a reta R e a reta S, nesses dois pontos aqui. Mas isso até nem vou trabalhar com isso. E suponhamos que eu tenho uma outra reta aqui, que é uma reta W, tá? Uma reta W, que está por aqui. O que acontece? Ó, estou mostrando aqui duas retas e uma transição. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o seguinte: existe este ângulo aqui, por exemplo, agora vamos olhar só para cá, tá? Este ângulo aqui eu vou falar que é um ângulo de 30 graus, tá? Este ângulo, ó, você está vendo, ó, essa reta R e a reta T. Se o ângulo entre T e R é 30 graus nesse jeito aqui, o correspondente dele aqui, entre T e S, também vai ser 30 graus. Por quê? Porque esses ângulos são ângulos correspondentes. Porque este ângulo aqui, por exemplo, que eu estou chamando de alfa, e esse aqui de beta, alfa e beta vão ser iguais. E eles, no caso aqui, é 30 graus. Por quê? Porque a reta R é paralela à reta S. Então, se a reta T está cortando R e S e está formando 30 graus aqui, ela também vai formar 30 graus na reta S também. Certo? E aí, um outro conceito importante, pessoal, é o de ângulos. Ó, estou passando aqui vários conceitos, tá? Vários ângulos complementares e ângulos suplementares, certo? Tá dando para enxergar no quadro aí? Tá. Eu vou até apagar essa parte aqui, pessoal. O que seriam ângulos complementares e ângulos suplementares? Ângulos complementares, por exemplo, eu tenho lá um triângulo retângulo, certo? Aqui é 90 graus, certo? Se eu cortar aqui esse ângulo aqui, por exemplo, fazer um outro ângulo aqui, tá? Uma outra reta aqui. Uma reta R, aqui é uma reta S, esse aqui é uma reta T, por exemplo. Esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta, tá?
No caso dos ângulos complementares, eles são ângulos que somados dá 90 graus. Então, alfa mais beta igual a 90 graus. Então, quando dois ângulos são complementares, a soma deles soma 90 graus. Então, um exemplo disso está aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aqui é 30 graus. E a gente sabe que a soma dos dois é 90, que eles são complementares. Qual que seria o valor desse ângulo aqui, x? Seria assim, x mais 30 graus igual a 90 graus. Passa o 30 para lá, vai ficar 90 menos 30. Então, x igual a 60 graus. Certo? Então, ângulos complementares são dois ângulos que somados dá 90 graus. Tá? E aqui, eu vou escrever aqui ângulos suplementares. O que seriam esses ângulos suplementares? Vamos passar um paninho aqui. Peraí. Tá tudo meio úmido aqui, né? Passa a mão, né? Não vou deixar úmido. Então, ângulos suplementares. São ângulos que somados dão 180 graus. Então, por exemplo, eu tenho aqui dois ângulos aqui, ó. Aqui tem uma reta, certo? E tem uma outra reta cruzando aqui. Sei lá, uma reta aqui é a reta Y, aqui é a reta W. E eles estão aqui cruzando e aqui formam um ângulo de 30 graus. Quanto é que vai ser esse ângulo aqui, ó? Quanto é que vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui que eu vou chamar de, sei lá, de A. Esse ângulo A, a gente sabe que A mais 30 graus é igual a 180 graus. Por quê? Porque esses ângulos eles estão na mesma reta de apoio. A gente chama isso daqui a mesma reta de apoio. Eles estão em cima dessa reta W, certo? Então, quando dois ângulos estão apoiados numa mesma reta, eles se dizem ângulos suplementares e a soma desses ângulos é 180 graus, tá? Então aqui o A vai valer o quê? O A vai valer 180 menos 30 vai dar 150 graus, tá? Então, pessoal, a gente já viu aqui, ó, o que são ângulos complementares e o que são ângulos suplementares. Ângulos suplementares são dois ângulos que somados dá 180 graus. Ângulos complementares são dois ângulos que somados dá 90 graus. Isso daí é importante, muito importante. Porque, por exemplo, aqui, olha, se aqui é 30 graus, quanto é que vai ser esse ângulo aqui? Esse ângulo. Este ângulo beta, que vale 30, somado com este outro ângulo aqui, que eu vou chamar de x, ele tem que ser igual a 180 graus. Portanto, o x vai ter que ser igual a 150, certo? Tem que ser 150 graus, porque a gente sabe aqui que a soma, que eles como são ângulos que estão apoiados na mesma reta, eles são ângulos complementares. Se eles são ângulos complementares, eles somados dão 180 graus. Então esse aqui vai ser 150, certo? Se esse cara aqui é 150, olha, presta atenção. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um 150 graus. Esse se esse T com esse R para este outro lado faz um ângulo de 150 graus, aqui também vai fazer um ângulo de 150 graus. Isso aqui são ângulos correspondentes, tá? Este ângulo aqui e este ângulo aqui são, eu vou chamar esse daqui de X e esse aqui de, sei lá, de Y. Então aqui, ó, o ângulo X é igual ao ângulo Y, que é igual a 150 graus. Então esses ângulos aqui a gente chama de ângulos correspondentes, que eles correspondem o ângulo que um está fazendo com a reta, que a reta T está fazendo com R, é o mesmo os ângulos que a reta T faz com a reta S. Por quê? Porque as retas são paralelas. Então os ângulos correspondentes são iguais. Isso aqui é uma coisa muito importante do Teorema de Tales. Consequentemente, pessoal, depois vocês vão ver, existe uma outra coisa
que são os ângulos opostos pelo vértice, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, uma coisa que se diz, ó, se esse ângulo aqui for de 40 graus, ó, isso aqui é um vértice. Quando duas retas se cruzam, ele forma um vértice que é um ponto P. Esse ângulo aqui, olha, esta reta aqui, ela continua, essa reta continua. Este ângulo aqui, quanto ele seria, esse ângulo W? Esse ângulo W, ele é 40 graus também. Porque a gente chama aqui este ângulo e este ângulo são opostos pelo vértice. A gente simboliza como OPV, opostos pelo vértice. Este ângulo aqui está o vértice está aqui, né, que é o ponto de encontro das retas. Este ângulo é 40 graus. O outro que está do outro lado, né, que está oposto pelo vértice, vai ser 40 graus também, certo? E ó, este ângulo aqui, ele está sob a mesma base dessa reta aqui. Então aqui, olha, aqui vou chamar que é um ângulo chamado Z. Quanto é que vai valer esse ângulo Z? Ó, eu sei que esse 40 graus mais o Z, eles estão sobre essa reta aqui. Então são ângulos suplementares. Se eles são ângulos suplementares, a soma dos ângulos suplementares dá 180 graus. Então aqui é 40, aqui vai ter que ser 140. Porque aí 140 mais 40 dá 180. E é o ângulo suplementar. Se esse daqui é 140, isso aqui é oposto pelo vértice, vai ser 140 também. Certo? Então isso aqui é oposto pelo vértice, 140. Então, pessoal, vai brincando aqui, tá? Ó, se esse aqui é 150, esse daqui vai ser 150 também. Ele é oposto pelo vértice desse daqui. Se esse daqui é 30, esse aqui é oposto pelo vértice desse outro aqui, é 30 também. E assim vai, tá? Esse aqui é 150, aqui é 150. E aqui é 30, aqui é 30 também. No caso aqui as retas deram, tá certo? Então esses ângulos aqui são correspondentes. A gente costuma falar em ângulos, por exemplo, esse daqui, ó, alfa e beta são correspondentes, mas por exemplo, esse daqui, o alfa com o x, um está de um lado e outro está do outro lado. Então eles são alternos, porque um está de um lado da transversal, o outro está do outro lado da transversal. Aí os casos dos alternos, eles, no caso desse com esse, por exemplo, alfa e x, a gente vai ver isso com mais calma depois, mas a gente vai ver que a soma dos ângulos alternos aqui vai ser 180 graus. Eles não são iguais, tá vendo? O alfa e o x não são iguais, eles são suplementares, né? A gente depois vai ver isso com mais calma, tá? Agora, olha, pessoal, vou aproveitar aqui a figura e falar mais uma coisinha antes de... Agora já um pouco, já caminhando para o final da aula, tá? Para não ficar uma aula muito longa, eu vou falar só um conceito aqui, né? Que é, por exemplo, agora eu não estou nem falando mais em ângulo, vou falar agora em dimensões, tá? Por exemplo, o que eu poderia comentar aqui para concluir? Eu tenho aqui uma outra transversal aqui e tenho uma outra reta paralela aqui, ó. Olha só que complicação aqui, tá? Aqui como se fosse um V, eu tenho uma outra, essa aqui é a reta V, certo? E eu estou dizendo que esse segmento aqui, ó, daqui até aqui, desculpa, não, estou falando, ó, que esse segmento daqui até aqui vale 2 metros, daqui até aqui vale 3 metros, tá? Daqui até aqui. Aí uma outra coisa que vai acontecer é o seguinte, ó, daqui até aqui vale 5 metros. E daqui até aqui eu não sei quanto é que vale x. O que esse teorema fala? Ó, aqui eu vou até simbolizar, ó, esse aqui é o ponto A, B, C, aqui é o ponto A', B' e C', tá? Essas duas transversais, elas cortam essas retas paralelas, formando esses pontos A, B, B', C, C'. Qual que é a propriedade delas? Vou apagar aqui do lado, pessoal. Aí a gente já vai caminhando para o final da aula, tá? Não ficar muita coisa.
é o seguinte, ó. Essa também é uma proporcionalidade de segmentos, certo? A gente está vendo é uma proporcionalidade de segmentos. O que a gente pode dizer desses segmentos aí? A gente pode dizer que esses segmentos eles são proporcionais. Aqui está muito úmido. Espera só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Segue o jogo. A lousa muito úmida não dá para escrever. Então aqui o que é? Eu vou fazer uma proporcionalidade, ó. Eu vou falar aqui AB, segmento AB está para o segmento BC, certo? Assim como a linha B', está para B'C'. Essa aqui é a base do teorema de Thales. Eu estou dizendo que existe uma proporcionalidade. Como essas retas são paralelas, na hora que as transversais cruzam, elas mantêm uma proporcionalidade. Então aqui o que seria? Seria 2 sobre 3 é igual a 5 sobre esse x aqui, que é o B'C'. Certo? Quanto é que será que vai dar isso daqui? Vai dar, multiplica em cruz, né? Vai ficar 3 vezes 5 é igual a 3 vezes 5 é igual a 2x. Portanto, aqui é 15 igual a 2x. X é igual a 15 sobre 2 e dá 7,5, né? 7,5. Então, essa distância aqui é 7,5. 7,5. Por que isso? Porque tem uma proporcionalidade, tá? Então, teorema de Thales, você tem que usar essa proporcionalidade aqui. Pessoal, uma última coisa aqui, só para a gente fechar com chave de ouro, é comentar o caso particular, por que a somatória dos... Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus? Ele vem toda dessa história aqui de ângulos correspondentes quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, vou fazer, por exemplo, aqui, ó, vou mostrar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. E aí a gente termina a aula, tá? Ó, então, por exemplo, ó, aqui eu tô com um triângulo aqui, certo? Vamos lá. Ficou fraco. Quando não está bem, quando não está muito, vou passar um pouquinho. Ó. Aqui. Vai. Foi. Ó. Por exemplo, ó. Esse aqui eu sei que é 30 graus, certo, pessoal? Eu sei que esse ângulo aqui, estou dando um exemplo aqui de um triângulo. E esse daqui, por exemplo, é 50 graus. Certo? Eu não sei quanto é esse triângulo aqui. Quanto é esse ângulo aqui. Vou dizer que esse aqui é A. Vamos supor, pessoal, que eu não soubesse que a soma dos ângulos internos de um triângulo seja 180 graus. Então, qual que é o valor do A? Não sei quanto é que é, vamos descobrir. Vocês só sabem o que eu falei, mas de onde que saiu isso? Aí você pode fazer o seguinte, ó, aqui tem um A, B, C, por exemplo, esse daqui, né? Aí você, por exemplo, tem uma reta aqui, que passa aqui, uma reta R, que ela é paralela a essa reta aqui, ó. Uma reta S que passa por AB, tá? Então, eu já comecei fazer umas coisinhas aqui, é o que é o ponto C, certo? Tem um triângulo ABC e esse ângulo aqui é 30 e 50, quero saber quanto é o A. E não sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. De onde que saiu isso daí, pessoal? Saiu do seguinte, ó, se eu prolongar
essa reta aqui, que é essa reta base aqui do AC, certo? E eu prolongo aqui também essa outra reta aqui do lado BC, certo? Se eu prolongar, ó, aqui tá, eu vou fazer lá, aqui, essa aqui eu vou fazer aqui, tá? Prolonguei. Ó, você concorda, pessoal, que este ângulo aqui é 30 graus? Isso aqui é duas retas cortadas por uma transversal. Uma transversal, por exemplo, essa aqui é a transversal P e essa aqui é a transversal O. Tá? É uma reta transversal. Aí, essa transversal P, ela está cortando as retas paralelas R e S. Então, este ângulo aqui é o caso do ângulo correspondente, lembra? Se aqui é 30 graus, aqui também vai ser 30 graus, certo? Se aqui é 30 graus, você lembra que eu falei dos opostos pelo vértice? Aqui também vai ser 30 graus. Estou falando aqui, tá? Beleza? Não sei se estou fazendo meio rápido. Ó, se aqui é 50 graus, aqui também é 50 graus. Certo? Consequentemente, se aqui é 50 graus, o oposto pelo vértice, que é esse daqui, também é 50 graus. Olha só que legal que deu aqui, pessoal. Deu o seguinte, olha, deu que A, tá vendo que o ângulo de 30 mais o ângulo A mais o ângulo 50, soma deles três, eles são suplementares. Ou seja, 30 mais A mais 50 é igual a 180, porque eu já falei lá que a soma dos ângulos que estão apoiados sobre uma mesma reta base são os ângulos suplementares, está escrito aqui, só que no caso aqui só tinha dois, aqui eu tenho três ângulos. Então a soma desses três ângulos é igual a 180. Portanto, o A, se eu fizer essa conta aqui, vai dar A mais 80 igual a 180, passou 80 para lá igual a 100 graus. Se o igual é igual a 100 graus, o que acontece com 100 mais 50, 100 mais 50 mais 30? Dá 180. Então, aí, da onde que se conclui aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tá? Vamos aqui. Então, concluímos aqui, ó. 30 mais 50 dá 80 e, portanto, o A tem que ser igual a 100. Consequentemente, esse aqui pelo oposto pelo vértice também vai ser 100. Tá? Mas aí deduzimos aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria. Acho que foi bem corrida essa aula aqui, que passei muita informação, mas é um V0, a gente tem que correr quanto tempo, porque estamos aí com o Enem na mesma data aí em novembro, tá? Então a gente tem que cobrir o programa aí. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vocês podem mandar para mim, tá? Manda por mensagem, a gente viu com as coisas corridas e façam um exercício. Eu vou passar uns exercícios para vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Agradeço. Até a próxima. Um abraço a todos.